Vamos lá. Primeira dica, pessoal, primeira coisa. Antes de você... Essa parece óbvio, né? Mas eu já entendi, aprendi ao longo da minha vida que às vezes o óbvio precisa ser dito. Para você começar nas licitações do absoluto zero, a primeira coisa que você tem que fazer, além de ter uma empresa, né? Ou se você for trabalhar com a consultoria, assessoria, não precisa ter, mas você precisa ter ou a sua empresa aberta ou um cliente para você começar a participar para ele. E aí, já que você já tem ou uma empresa aberta ou um cliente, o primeiro passo é justamente você aprender a cadastrar a empresa sua ou do seu cliente dentro dos portais que acontecem as licitações. Apenas para vocês entenderem, quem está chegando agora. A licitação é uma maneira que o governo compra algum produto, certo? Seja um produto ou um serviço. Só que existem lugares onde essa disputa acontece, onde essa licitação acontece. Não necessariamente acontece só no Comprasnet. O Comprasnet ela é sim a maior plataforma e é gratuita, então muitos órgãos vão estar lá e talvez seja um bom pontapé inicial para você começar lá também. Justamente porque é gratuito e é a maior. Só que não confunda, não ache que as outras plataformas são pequenas, tá? Tem muita oportunidade em outras, só que não é tão grande quanto o Comprasnet. Mas tem um benefício, que é justamente a questão de não ter tanta gente participando também. Tá? O Comprasnet, por ser a maior, a gratuita, atrai muitos licitantes. Tanto licitantes experientes, que já estão há um bom tempo, quanto novos licitantes, que seria você no caso. Então, apesar da concorrência ser um pouco menor dentro do mercado das licitações, no Comprasnet é o lugar onde mais tem gente cadastrada. Tá? E mais... Seja como for, o seu primeiro passo é aprender a cadastrar lá. Para você participar do Comprasnet, você precisa cadastrar a sua empresa no SICAF. Se você for participar de uma outra plataforma, você tem que entender aonde que você tem que fazer o cadastro. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Se você for participar do Licitações E, que é a plataforma do Banco do Brasil, mas já adianto, não é que só existem licitações do Banco do Brasil. Não, é uma plataforma do Banco do Brasil, tá? Tem vários órgãos públicos que atuam lá, que trabalham, que fazem licitações por lá. Você precisa se cadastrar no próprio Banco do Brasil. Então, para participar do Licitações E, cadastra no Banco do Brasil. Para participar do Comprasnet, tem que cadastrar no SICAF. Para participar da BEC, por exemplo, a BEC é uma bolsa eletrônica de compras, é o portal de licitações, digamos assim, do Estado de São Paulo. Você precisa se cadastrar no CalFesp. Então, sempre que você for fazer o cadastro ou que você tiver interesse em participar de uma licitação, veja em qual que é a plataforma que ela vai ocorrer, claro, e também tente se preparar para o cadastro. O que eu aconselho você fazer de antemão? Aprender, claro que é a dica, né? Como cadastrar a sua empresa ou a do seu cliente, mas se você já sabe que tem algumas plataformas que são gratuitas, já antecipe, vai lá e deixa o cadastro em condições. Por quê? Não são todos os cadastros que saem na hora. O SICAF, por exemplo, hoje, ele é totalmente automatizado, você faz tudo sozinho e consegue realizar o seu cadastro ali em pouco tempo. Agora, outras plataformas nem sempre são tão rápidas assim. Então, às vezes você vai estar participando, vai querer participar de uma licitação numa plataforma X ou Y e ali o cadastro demora um pouquinho mais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente recentemente. Entrou em contato com a gente uma empresa, né? Falando que tinha uma licitação na BEC para participar e que o cadastro já tinha sido feito e que eles não estavam conseguindo. Eu falei, olha, a gente resolve essa questão, né? Só que para quando é a licitação? Se eu não me engano, eles entraram em contato com a gente na segunda ou na terça. A licitação era na quinta. Eu falei, olha, então você precisa que eu regularize isso até a quarta. Né? Eu tenho 1 ou 2 dias, acho que era 1 dia só, acho que ele entrou em contato na terça. Mas eu vou dar o direito, né? Se eu não estou lembrando exatamente, mas vou colocar na segunda. Eu tinha 2 dias para resolver. Aí eu falei, olha, eu preciso de tal informação, preciso disso, preciso daquilo. E corri atrás de arrumar o cadastro dele. E vi quais eram os problemas, vi o problema que estava no cadastro dele, cadastrou de uma maneira errada. Não de uma maneira errada, de uma maneira que não atenderia naquela necessidade que ele estava querendo, numa licitação que ele queria participar. Fui lá, alterei, mudei a unidade cadastradora, porque a unidade cadastradora dele já não estava mais cadastrando, então precisava de alguém responsável para liberar. Fiz todo o processinho ali, consegui. Aí eu falei para ele, olha, da nossa parte aqui, a gente já fez tudo que precisava fazer, já cadastrei, inclusive nos itens que a licitação vai acontecer para você ter um cadastro apto a participar daqueles itens. Entretanto, agora requer o prazo que o órgão público tem
para verificar se as informações que eu coloquei no sistema estão de acordo e ele tem um prazo de 5 dias úteis. Aí eu falei, olha, eu posso tentar ligar lá, como de fato tentei. Mas, infelizmente, o órgão público falou, olha, nossa demanda está muito alta, a gente está utilizando praticamente o prazo inteiro, de 4 dias, geralmente. Então eu falei, olha, eu fiz o que eu pude, corri aqui. Se a informação tivesse chegado um pouquinho antes, talvez daria tempo. Mas fica a dica para vocês. Se for cadastro gratuito, já corre atrás para deixar cadastrado. Isso vai fazer com que você ganhe tempo na hora de participar daquela licitação. Porque nem sempre os cadastros são rápidos. Esse aqui foi um exemplo claro que, em tese, precisaria de uma semana de antecedência. Porque o prazo legal que o órgão público tem para poder verificar, e isso se ele não vê nenhuma pendência, são de 5 dias úteis. Né? Como eu fiz o cadastro, eu já estou acostumado a fazer, eu sabia que pendências não teriam. Mas ele precisou do prazo e não conseguiu participar da licitação, beleza? Então fica a dica para vocês aí, primeira dica, antecipe-se aos cadastros nas plataformas. O cadastro, se ele é gratuito, deixa cadastrado e deixa, claro, anotado a senha, tá, galera? Eu vou dar uma dica bônus aqui, né, dentro da dica 1. Crie algum lugar, algum mecanismo para você salvar as suas senhas, tá, pessoal? Isso aí não tem nada a ver com licitação, mas tem a ver com praticidade do dia a dia. A gente tem aqui um lugar que a gente coloca todas as senhas da máquina. Todas. Só não coloca a do banco. A do banco fica num lugar à parte, onde só eu, basicamente, e o pessoal do financeiro aqui que tem acesso. Mas, de modo geral, todas as senhas nossas ficam em um lugar onde, claro, é compartilhado com os funcionários, mas é para poder justamente a gente ter fácil acesso. Qual que era a senha daquele cliente nosso que naquela plataforma você nunca vai lembrar. Então deixa anotadinho, coloca lá, a dica que eu já te dou, coloca lá qual que é o CNPJ da empresa, no caso se você só tiver a sua não tem problema, qual que é o e-mail que você cadastrou, qual que é o login, qual que é a senha e, se possível, dependendo da plataforma, ela requer dados de quem está cadastrando. Coloca lá quem foi o responsável pelo cadastro, o e-mail daquela pessoa, para facilitar. Por quê? Você deixar essas informações de fácil acesso, a gente tem como se fosse vou dar um exemplo aqui, como se fosse um bloco de notas gigante, mas não é exatamente isso. E lá a gente coloca BBMnet, empresa tal, login, senha, e-mail, responsável pelo cadastro, aí passa um traço, mesmo cliente tal, cadastro no e-compras, login, senha e por aí vai. Então deixa todos maceteado, e-mail para contato, para recuperar a senha. Isso vai facilitar a sua vida aí como consultor ou até mesmo como licitante, se for com a sua própria empresa. Você fala assim, mas eu só tenho uma empresa, eu participo com a minha. Mas acredite, você vai fazer tanto cadastro na sua vida que você não vai lembrar de todas. Porque nem sempre, para você que é um cara que vende para o governo, aí muda um pouquinho, né? Já estou me alongando na dica aqui, mas vamos lá. O que acontece? Eu, com a Império, eu tenho basicamente alguns cadastros. Então não são tantos quanto na Magna, na consultoria. Só que eu tenho muito cadastro com o quê? Com fornecedores. Então fornecedores geralmente tem que fazer login no site, tem que fazer cadastro. Então essa mesma ideia eu utilizo para cadastros com os meus fornecedores. Entrou no site do fulano, tem login e senha. No ciclano. Então deixa também anotadinho aí, beleza?